Marcelo, obrigado, né? Eu queria agradecer aqui a iniciativa da coordenadora Andréia, né, do professor João, do professor Marcelo. Quero que vocês tenham em mente, assim, eu sou professor do Instituto Federal aqui em Itapetininga, né? E eu dou aula já há algum tempinho. Aqui no campus de Itapetininga eu estou há 10 anos, né? E eu sou professor há uns 30 e poucos anos aí, sendo que no último 1 ano e meio, mais ou menos, é que eu estou exclusivamente aqui no Instituto Federal de Itapetininga. Eu passei a minha vida dando aula nas instituições particulares, né? Então, eu sou formado em Engenharia Civil e em Processamento de Dados pelo Mackenzie. Eu trabalhei no Mackenzie quase 30 anos. Em paralelo ao Mackenzie, eu trabalhei na FAP, na Santana, no Oswaldo Cruz, na FIAP, numa instituição chamada BI Social Quaresma, em Jundiaí, que é parceira da FGV, né? E eu tenho uma formação bem diversificada. Eu sou engenheiro civil, sou analista de sistemas, sou matemático, né? Meus amigos brincam que eu sou estudante profissional, que eu fico diretamente nessa atividade. Mas o que eu queria comentar com vocês aqui é com relação à nossa a atividade que eu vou passar para vocês, né? Eu literalmente ontem eu montei, abre aspas, um Frankenstein de PowerPoint. Eu fui juntando apresentações, né? Então, por exemplo, tem pedaços de apresentações que amigos meus do Mackenzie, quando eu trabalhava lá, compartilharam comigo. Tem pedaços de apresentações de professores do Instituto Federal que me ajudaram, né? Algumas das imagens que eu vou passar para vocês são do livro do professor Borges, que já morreu faz 20 anos, deu aula há 50 anos, né? Então, eu vou passar para vocês, eu fiz um compacto. Imagine que tem aqui umas 4 aulas ali condensadas, né? Mas antes de começar a minha apresentação, eu queria comentar para vocês o seguinte. A atividade que o professor Marcelo, o professor João e eu combinamos de vocês fazerem aqui, só para vocês terem uma ideia, quando eu era aluno no Mackenzie em 84, fui fazer topografia em 85, eu vi uma vez num acampamento de topografia que a gente fazia lá 2 semanas como aluno, em Guarulhos. Aí eu como aluno mal pude acompanhar, porque era assim, o professor fazia um grupo de 10, 12 pessoas, vários grupos de 10 pessoas, né? Então, parte do grupo participava da atividade. Eu vi parte da atividade, eu não participei como aluno nessa ocasião. Depois eu virei professor do Mackenzie. E aí, nessa época, os acampamentos de topografia, eles eram uma semaninha só, no mesmo local. E 2 vezes, como professor, eu tive a oportunidade de ver a atividade que eu vou passar para vocês. Tá? E passado todo esse tempo, uns 4, 5 anos atrás, no Instituto Federal, o nosso diretor precisava fazer o levantamento de uma região lá para ser construída a nossa quadra poliesportiva, né? E aí nós juntamos os alunos das diversas etapas, 4 ou 5 professores, e nós fizemos algo parecido com o que vamos fazer aqui. Então, o que eu quero contar para vocês antes de iniciar a apresentação, tá? Essa atividade, nos meus 30 e poucos anos de vida acadêmica, incluindo estudantil e profissional, né, eu vi umas 3 ou 4 vezes. E o que a gente está propondo fazer aqui é algo que você faz uma vez na vida e não esquece nunca mais. E é algo que nem todo mundo tem oportunidade de ver. Tanto que, na agenda das atividades, eu imaginei o seguinte, hoje a palestra, na terça-feira, 2 professores voluntários do Instituto Federal virão comigo aqui para uma atividade prática, que a gente vai ver o que é. Na quarta-feira à tarde, eu pedi permissão para a coordenadora Andréia, eu vou trazer os meus alunos para verem algo aqui que a gente vai fazer, porque eles também não vão ver lá. Aí na quinta, a turma de vocês continua, uma turma de vocês continua, e depois na outra terça-feira, a turma de vocês continua. Então, eu quero que vocês tenham em mente, o que eu vou falar aqui, pode parecer papo de professor que queira segurar vocês aqui numa aula tal, e de certa forma, essa palestra é uma aula, na verdade é uma super aula, né? Sem contar com a minha parte, né? Estou falando em relação ao conteúdo. Mas essa parte é uma super aula. Por quê? Nós estamos juntando 2 ou 3 aulas explicando vários conceitos de levantamento altimétrico aplicado para a área rural, né? E vocês vão ter uma prática. Então, eu já formei várias turmas de engenheiros, de arquitetos, de técnicos de edificações, e pouquíssimos tiveram a experiência que vocês vão ter aqui. Então, o que o professor Marcelo falou é extremamente relevante. Se vocês quiserem dar valor a isso, tudo bem.
Se vocês não quiserem avaliar isso, também tudo bem, o problema é de vocês, não meu. Nem do professor Marcelo, nem do professor João, nem da professora, a coordenadora Andréia, ou do diretor. Entenderam? Então, sem esticar muito mais, o que a gente vai fazer? O Johnny está me ajudando aí, eu passei uma listinha, como eu estava falando no começo, né? Essa listinha, quem quiser colocar o nome, quem não quiser não é obrigatório, tem lá um espaço para e-mail e para WhatsApp. Por que eu coloquei isso? Né? Estou aqui confiscando os dados de informações. Não. Se a gente tiver uma outra atividade dessa no futuro, seja aqui no Instituto Federal, seja aqui na ETEC ou no Instituto Federal, de repente a gente solta uma malinha direta aí para quem tiver interesse em participar. Tá? Bom, vamos falar de curvas de nível, né? Mas basicamente o que vai ser no nosso trabalho aqui, né? Como é que eu dividi a apresentação? Rapidamente eu vou falar o que são curvas de nível. Depois eu vou falar dos diferentes terrenos que a gente consegue perceber com as curvas de nível. Superficialmente eu vou falar dos métodos que nós temos para fazer levantamento de curvas de nível. E aí depois eu vou passar rapidamente sobre alguns equipamentos. Eu trouxe até um nível aqui para ilustrar. Ok? Aí eu vou comentar da dinâmica de levantamento de dados que a gente faz no campo, que provavelmente, se tudo correr bem, vocês vão fazer. Tá certo? Depois a metodologia de traçar as curvas de nível, e no final eu vou comentar um pouquinho da bibliografia de referência que eu estou trabalhando. Tá? Então, o que são curvas de nível? Né? Curvas de nível são linhas imaginárias, tá certo? Que a gente traça numa planta, num mapa, em cima de um local que a gente está estudando, e essas curvas de nível, elas representam uma mesma altitude ou uma mesma cota. Tá? É interessante quando a gente fala isso, porque as curvas de nível, no fundo, elas, para quem olha a planta, olha o projeto, elas dão a ideia de profundidade. E elas eram uma forma que foram inventadas, muito antes de computador, para você poder passar para um projetista, para quem quer que seja que fosse ler a sua planta, a pessoa tem indicação de como é o terreno, ok? Bom, então, vamos lá. Né? Quando você fala de curvas de nível, né? Acho que esse desenho é o mais representativo, né? Você imagina aqui um morro, uma montanha, e imagina que você é um gigante que vai com uma faca lá e corta o morro assim, em planos paralelos, certo? O que são as curvas de nível? Você cortou, por exemplo, a 10 metros, a 20, a 30, a 40, a 50. Você imagina que a interseção desse corte com o relevo que você fez, ela é projetada no papel. Então, por exemplo, esse desenho aqui, né? Você teria essas fatias, essa projeção seria o que essas fatias estariam sendo desenhadas, tá certo? Ou esse outro terreno. Agora, veja que interessante. Quando você tem ele mais suave, as curvas são afastadas. Quando você tem ele mais íngreme, as curvas são próximas, tá certo? E isso diz muito para a pessoa que está fazendo o estudo da curva de nível. Então, aqui eu peguei dois casos, né? Vocês já devem ter passado pelas estradas aí, a gente está numa região aqui agrícola, né? Vocês, de repente, veem alguma encosta, tá certo? E aí vocês veem o plantio sendo feito respeitando um alinhamento, né? Esse alinhamento foi feito com curvas de nível. Quando o terreno é plano, direto, você vê as curvas em paralelo. Quando o terreno tem curvas, né, você vê, quando o terreno não é plano, é ondulado, você vê as curvas propriamente ditas. Ok? E outra coisa interessante é o seguinte. Você imagina que em planta, se eu fizesse um corte assim nas curvas de nível, né, eu estaria vendo uma seção. Esse processo é tão interessante que ele não acontece apenas para terreno. Eu tive a oportunidade, uma vez eu estava em viagem com a família nas ilhas gregas, olha que chique, né? A minha esposa tem parentes na Grécia, então por isso que a gente esteve lá. E eu estava numa das ilhas gregas lá com ela, uma menos famosa, e de repente eu estou no meio lá da praia com meus filhos e tal, aí eu vejo alunos com balizas no meio do mar. Para quem não sabe, isso aqui é uma baliza, né? Só que as balizas que eles estavam usando tinham um prisma em cima, porque eles estavam ajudando, eles estavam coletando informação onde era lido por uma estação total. Qual foi a minha surpresa? Eu, enxerido, né, fui lá, conversei com os meninos, a professora está lá, e conheci a professora
da Politécnica de Atenas, o acampamento de topografia deles era numa ilha grega. Olha que chique fazer um acampamento numa ilha grega, né? Então a molecada tinha assim, tinha quadra, tal, a escolinha lá da ilha, né? E aí eles, em algumas atividades durante o dia, eles faziam levantamentos na ilha e depois eles tinham lá, ficavam 1 ou 2 semanas na ilha grega lá. Bom, pessoal, e de repente eu vejo um menino na água, andando com a baliza. Aí eu olho no pier, tinha lá uma colega dele, com uma estação total, quando ele parava, ela lá fazia uma leitura, né? O que era aquilo? Nada mais era do que eles estavam fazendo estudo das curvas de nível debaixo d'água, porque lá eles estavam estudando a implantação, a reforma do porto que eles iam fazer naquele lugar, né? Então veja que a mesma metodologia que a gente usa para a construção civil, que a gente usa na agricultura, a gente usa também na parte litorânea, na parte de terreno submergido, né? E quando eu falo, por exemplo, de curvas de nível, aí o traçado que você vê nas curvas de nível proporciona para a gente perceber que tipo de terreno que é, né? Então, quando você pega, por exemplo, e encontra curvas de níveis afastadas como essa, você está num terreno cujo caimento é mais suave. Quando você encontra curvas de nível, né? Então seria um exemplo aqui, como se fosse esse terreno assim, uma pequena inclinação. Quando você encontra curvas de nível mais próxima, né? O que você está vendo? Você está vendo ali, talvez a encosta de um morro, né? Algo mais sensível. E quando você encontra curvas de nível bem rentes umas às outras assim, o que você está vendo? Você está vendo provavelmente uma encosta, né? Quando a gente anda pela Castelo Branco, ali na altura de Itu, indo ou voltando para São Paulo, não tem uma parte que a estrada passa ali num pedaço do morro cortado, né? Imagina a curva de nível daquela encosta ali. É praticamente uma em cima da outra. Seria algo muito parecido com isso aqui, tá? Agora, se você for olhar um desenho como esse, 2 coisas podem acontecer. Ou é o topo de um morro, tá certo? O que é mais frequente. E raramente pode ter um sumidouro, né? De repente você tem ali um local onde a água vai para lá por alguma razão e cai e vai embora. Mas esse é mais raro. Normalmente você vê o quê? O topo de um morro. E aí você tem lá um pontinho dizendo a cota do ápice do topo do morro. Quando você encontra um desenho como esse, muito provavelmente essa linha aqui que está passando não é uma curva de nível. Ela é o traçado de um rio perene, de um córrego, alguma coisa nesse sentido. E, naturalmente, quando você encontra ondulações, você tem ali grotas e brotões ali, tá ok? Por que é importante a gente ver as curvas de nível? Por que é importante a gente saber ler uma planta com curvas de nível? Por exemplo, aqui é uma área agrícola, estudo agrícola. A chuva é importante, professor Marcelo? Acho que é, né? O que acontece? Você tem uma área e aí você tem o que a gente chama de bacia de contribuição de chuva, certo? Então, por exemplo, aqui você está vendo um espaço onde seria um valezinho. E aí você tem um divisor de águas, exatamente quando chega lá em cima tem o morro, depois tem um outro lado, um outro valezinho. O que acontece? Quando a chuva cai ali, a água provavelmente vai correr exatamente para o caminho aqui que formaria aquele córrego, aquele rio perene. E nós, muitas vezes, precisamos fazer obras para reter água. Então você vendo um local como esse, de repente você consegue prever, fazer uma pequena barragem aqui, né? E quando chove, você sabe até a altura da cota da água, em função da curva de nível que você está observando. Ok, pessoal? Bom, aí nós temos, então, o terreno. Eu tenho a necessidade de obter as cotas. Aí a pergunta que vem na sequência é: como é que a gente tira as cotas? Como é que a gente descobre as cotas desse terreno, né? Então existem alguns métodos. Um dos métodos, que é o que a gente vai usar aqui, é o de quadriculação. Existe outro de radiação taquiométrica e outro de seções. Então, quando a gente fala do método de quadriculação, esse é um dos métodos mais precisos que tem quando a gente possui recursos limitados, tá certo? Ele é mais trabalhoso, mais demorado, mas ele é um método que você vai ter uma resposta do terreno, você vai poder ver do terreno muito facilmente o que está acontecendo. E como é que consiste esse método? O que consiste basicamente? Eu peguei e coloquei aqui
um terreno em formato isométrico, né? Imagina que eu dividi em quadradinhos, certo? Então, em planta, imagina que eu tenho esses quadradinhos aqui. O meu objetivo nesse terreno é exatamente obter a cota da interseção desses quadradinhos. E aí é como se eu tratasse o terreno em pedacinhos. E aí eu vou fazer o estudo da curva de nível deles em pedacinhos, tá bom? Já o método taquiométrico, né, a gente utiliza muito, por exemplo, quando a gente vai pegar, fazer uma poligonal. Você faz poligonal secundária e você escolhe pontos estratégicos para você, com um aparelho como esse aqui de nível, você ficar irradiando. Então você não tem exatamente aqueles quadradinhos. Você vai pegar pontos estratégicos a uma certa distância e você vai anotar a cota desses pontos. Então, por exemplo, como é que funciona? Imagina que esse entorno aqui é o que a gente chama de poligonal principal. E, de repente, no meio do terreno, eu faço algumas conexões de pontos estratégicos e eu faço o que a gente chama de poligonais secundárias. O meu objetivo é, em cima de cada um desses pontos que eu defini, tanto na poligonal secundária, na principal quanto na secundária, eu tirar informações daqueles pontos, né? Então, eu vou conseguir, usando o teodolito e outras técnicas, localizar exatamente o ponto na minha planta, no meu projeto, no meu mapa, e, ao mesmo tempo, depois que eu tenho esses pontos definidos, eu vou procurar obter as cotas, tá? Então, já adiantando, basicamente, o nosso trabalho para saber o desnível, né, é usar um aparelho como esse, que se chama nível, e usar uma mira, né? Eu vi na semana passada, aliás, eu vi na terça-feira, vocês têm os níveis antigos aí, mas que é o mesmo método, tá certo? O que é a mira? A mira é uma régua grandona assim, chega até 4 metros de altura, tá certo? E, basicamente, essa atividade que você está vendo, eu ia fazer uma dinâmica usando esse aparelho e usando as miras. Então, num ponto estratégico, eu vou pegar a referência de um determinado ponto que eu conheço, uma cota que eu conheço, e eu vou descobrir a altura da luneta do meu nível. E, a partir daí, todos os outros pontos que eu for levantar serão em relação a esse plano que passa a luneta. Ok, pessoal? Então, dentro dessa realidade, como é que seria o processo de irradiação? Imagine que eu coloquei o meu aparelho num local estratégico, como eu coloquei aqui, tá certo? E aí, um colega, um assistente, ele vai pegar a mira, vai colocar em pontos definidos. E durante o meu levantamento, a gente vai medir a distância do aparelho até aquele ponto. Além do mais, né, eu também vou saber o quê? Eu também vou ter a ideia do ângulo que eu estou fazendo a leitura. Então, você imagina, suponha que eu tenho aqui o norte, e aí eu defini aqui, rumo 45, NE, né? Aí eu vou pegar um ponto no rumo 45. Que distância? 5 metros. Depois eu vou pegar um ponto na direção este, por exemplo, 10 metros. Depois eu vou pegar um ponto sueste 70 graus, por exemplo. Aí eu pego a 2 metros. Com isso, esse exercício, você faz algo parecido com isso aqui. Então você pega um conjunto de pontos na vizinhança do aparelho, um conjunto de pontos naquela região que interessa do seu levantamento. E aí esse conjunto de pontos, né, você começa a ter informações para o seu exercício. No escritório, quando você tem essas informações, o que você vai fazer? Você vai montar um conjunto de triângulo, assim, né? Uma malha triangular, e a mesma dinâmica que a gente faz na quadrícula, para achar onde passam as curvas de nível, eu vou mostrar daqui a pouquinho, você também faz aqui. Só que aí você vai fazer em triângulos, tá certo? Não é difícil, mas existe o lado de você entender o processo. E você só entende o processo fazendo pelo menos uma vez.
tá certo? Ainda não inventaram um procedimento que você vai e pluga lá um pendrive e passa a informação direto para a gente, né? O avatar está longe por enquanto, ok? E existe ainda, na construção civil, existe ainda nas mais variadas áreas que precisam usar topografia, né? Aquele levantamento que a gente chama de seções que tem, por exemplo, um longo encaminhamento, tá certo? E essas seções que têm um longo encaminhamento, nós temos também a necessidade de pegar uma faixa de terra. Nessa faixa de terra, o que nós vamos fazer? Nós vamos saber as curvas de nível nessa faixa de terra, aonde eu vou pegar, ter informações para poder construir algo que interessa. E o que seriam essas construções que interessam, né? Então, por exemplo, imagina que eu estou lendo um mapa, uma planta, e eu tenho aqui o eixo de uma estrada, eu tenho aqui o eixo de uma ferrovia, eu tenho o eixo, por exemplo, de torres de alta tensão, ou de um gasoduto, oleoduto, ou até mesmo uma hidrovia. Por que é importante a gente verificar, né? Então imagina, uma faixa de terra que o meu interesse qual que é? Eu vou colocar uma estrada, eu vou colocar um gasoduto, eu vou fazer instalação de uma linha de alta tensão, eu vou criar ali uma hidrovia, enfim, é uma obra que vai ter vários quilômetros de comprimento, mas ele vai interferir, né, na paisagem, ele vai interferir no relevo. E aí o que acontece? Se você olhar em qualquer estrada, às vezes você olha para a direita, você vê terra subindo. Às vezes você olha para a esquerda, você vê terra descendo. Aquilo se chama talude. E para a estrada ter estabilidade, para a estrada ficar confiável, você tem que saber o quê? Você tem que levantar todas as cotas ali e saber em que posição o trator vai cortar e você vai poder fazer a acomodação do pavimento para poder a estrada funcionar direitinho, tá certo? Então, esse levantamento, ele é mais frequente do que a gente imagina e ele acontece exatamente dessa forma que eu falei, quer dizer, por uma questão de um trecho longitudinal. Bom, já apresentei uma série de ideias. Agora eu vou falar um pouquinho dos equipamentos que a gente pode usar para fazer esse tipo de levantamento. Alguns equipamentos são para levantamentos de pequena região, pequena área. Alguns levantamentos são destinados a áreas internas. Alguns levantamentos são destinados a grandes áreas, né? Então, eu citei alguns aqui, nível de mangueira, nível óptico, nível laser, eletrônico, GNS RTK, drone, né? Então, o nível mais clássico que a gente pode falar em qualquer obra, qualquer atividade bem básica, né? É você ter uma mangueirinha transparente, botar água, tá certo? Se você não tem uma baliza bonitinha, topográfica como essa aqui, você pode pegar um cabo de vassoura, por exemplo, certo? E você e um colega marca lá uma medida de referência, enche a mangueira com água, princípios de vasos comunicantes, né? O que acontece? A água sempre fica no nível. Na hora que você vai para um lugar que você não quer que derruba, você tapa a mangueirinha, né? Localiza, põe na posição certa e você consegue tirar marcas de referência. É muito comum esse tipo de técnica em construção civil, tá certo? Eu, pessoalmente, a primeira vez que eu usei, eu fui na chácara de um amigo, no sítio de um amigo, era em Campos do Jordão, quando eu era adolescente, né? E ele falou, minha mãe comprou umas mudas aqui e tal, e a gente ajudou lá a fazer um traçado. Anos depois eu voltei, no mesmo sítio, né? Onde eu tinha ajudado a fazer exatamente as curvas de nível, tinha fileiras de pinheirinhos bonitinhos e tal. Ele falou, lembra, você foi o que ajudou a gente aqui a fazer. Eu nem fazia ideia que ia fazer engenharia, nem fazia ideia que ia ser professor de topografia, né? E exatamente uma coisa bem simples como essa, tá certo? Muito normal, muito comum na construção civil. Agora, o equipamento que nós vamos usar é esse aqui, né? Nós vamos trabalhar com níveis, né? Particularmente no Instituto Federal nós temos 3. Aliás, uma coisa que eu comento com os meus alunos, né? Pessoal,
Isso aqui é nosso, entre aspas, né? É público, é da instituição. Usem com carinho, né? O primeiro que estava lá, os alunos não usaram com carinho. Quando eu cheguei, professor, saíram aqui com o ocular na minha mão. Eu falei, caramba, né? Aí eu fui, consertei, na verdade paguei do bolso, né? Acabou porque não tinha verba para reparar. Então, quer dizer, os equipamentos quando a gente usa, né, tem que usar com carinho. Se usar com carinho, ele dura muito tempo. Se for displicente, né, vai estragar. Isso independente de ser na iniciativa privada, independente de ser na escola, na faculdade, independente de ser instituição pública ou não, tá certo? Trabalhando direitinho, dura muitos anos. Trabalhando displicente, sendo displicente, não tem jeito, vai estragar como qualquer outra coisa, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem atenção, esse modelo aqui é moderninho, né? Mas talvez vocês já tenham visto em museu ou em alguma fotografia esse tipo de nível, tá certo? Um modelo mais recente, mais antigo em relação a esse. Então existem vários modelos. Qual é o objetivo desse aparelho? Garantir que a luneta olhe esse plano. Então imagina, né? A luneta daqui, ela olha esse plano. Então toda a dinâmica que a gente vai fazer em relação ao nível é você, na hora que você botou o aparelho, você deixou ele nivelado. Nivelado significa ele deixar perfeitinho aqui, em relação paralelo ao chão. A partir daí começa a dinâmica. Normalmente a dinâmica é assim, a gente vê um ponto de referência, né? Aquele ponto de referência, a gente vê, bota a mira, né? Aquela mira lá, em cima do ponto de referência e vê quanto o aparelho, o plano que o aparelho está acima daquele ponto de referência. Aí a gente calcula esse plano, a cota, a altura desse plano. E a partir daí, todas as leituras que a gente vai ver em relação a esse plano, quanto o próximo ponto está abaixo desse plano. É essa dinâmica que a gente faz. E como a eletrônica funciona, né, também existem níveis mais sofisticados. Eu já cheguei a trabalhar com alguns desses, né? Esse aqui eu até brincava com os alunos que quando ele crescer vai ser um bule de café, porque ele tem uma alça aqui, né? E parece realmente um bule. Mas aqui ele tem, aqui em cima, um cilindro que ele fica girando raio laser. Esse cara aqui, esse aparelho para trabalhar, eu preciso nivelar, né? Então tem uma dinâmica que a gente faz aqui com esses parafusos aqui embaixo, e eu deixo ele nivelado para ficar paralelo ao chão. Esse aparelho aqui, você monta no tripé, aperta um botãozinho e ele se nivela sozinho. E aí ele fica soltando um raio laser, né? Esse é um outro modelo parecido com esse. Então aqui, o raio laser, na verdade, é uma luzinha vermelhinha, né? Essa luzinha vermelhinha aqui, certo? Então ele faz exatamente esse raio laser. E aí você consegue, com uma dinâmica de trabalho, ou com a mira que eu mostrei, ou com algum prisma, né? Você consegue fazer exatamente esse estudo de altitude. Existe um outro modelo, eu também tive a oportunidade de trabalhar com esse modelo uma época, né? Que é o que a gente chama de nível eletrônico. Então, a mira que eu mostrei, o verso dela, ela tem um código de barras. E aí você coloca, monta no tripé, localiza a régua, a mira, né? Aperta um botãozinho, ele sozinho lê a informação, porque esse aparelho aqui, eu vou olhar na luneta. Nesse aqui não. A luneta é para você olhar a direção, aperta o botãozinho, ele automaticamente já pega a leitura e já joga no computadorzinho de bordo dele. E aí você faz todo o trabalho, depois você vai e descarrega no computador, ou você vê as informações na telinha e você vai anotando. Esses modelos, na minha experiência, eles funcionaram até um certo ponto, né? Mas na prática de ensinar para estudante, não chegou a ser tão legal assim, tá? E também temos coisas mais sofisticadas, né? Você tem lá, usando a nuvem de satélites que nós temos voando em cima da gente, lá em cima, que ninguém vê, existe uma solução que usa o sistema do GPS, tá certo? Então, eles têm aparelhinhos como esse aqui assim, basicamente são duas anteninhas,
E aí, quando você vai fazer um levantamento, o que você faz? Você vai na área que você quer fazer o levantamento, você põe uma anteninha num lugar fixo, deixa ela um tempo, ela fica lendo todos os satélites que estão passando em cima ali da região, né? E vai salvando as informações do satélite que estão ali. E o segundo aparelhinho, a segunda anteninha, ela é um escravo da primeira. E a pessoa vai no campo, ou no local que interessa, vê o ponto, aperta um botãozinho e esses dados vão sendo salvos num computadorzinho de bordo. Pode até, inclusive, ser um celular. Terminado o processo, essa massa de informações você leva para o escritório, né? Aí, o pessoal que opera com esse tipo de situação, tem um softwarezinho lá, pega informações da base de dados do IBGE, aqui no Brasil, tá certo? Da nuvem de satélites que estava passando na ocasião, ele amarra as informações e aí todos aqueles pontos que foram lidos naquele levantamento são georreferenciados. Então, muito mais do que fazer curvas de nível, né? Quando você faz um levantamento desses, você está amarrando a informação em relação ao planeta Terra, literalmente falando, tá ok? E o mais chique, né, que todo mundo acha bacana, gosta de ver, a emissora de televisão usa para filmar, fazer coisa legalzinha, né? São os drones, né? Existe até um pessoalzinho aqui no interior que comercializa um modelo, acho que é parecido com esse aqui, né? Pessoal, é realmente incrível o que o pessoal consegue fazer hoje com drone. Muito mais do que as filmagenzinhas e tal. Às vezes você passa uma semana fazendo levantamento de uma área, o cidadão pega o drone, ele faz um sobrevoo lá de 2, 3 horas, leva aquelas informações para o escritório, passa no softwarezinho lá, e o softwarezinho faz literalmente uma maquete eletrônica do terreno, e aí você pode fazer uma série de estudos. É muito interessante como hoje os softwares, né, eles estão em recursos fantásticos. Em que sentido? Quando eles fazem esses levantamentos, de repente tem uma área lá que tem uma árvore, né? Aí no software você pede assim, remove a árvore. Ou no outro tem assim, tem um rio, tem várias vegetações, e ele faz extrapolações de como está o terreno. Ou de repente você teve uma colheita, você tem lá uma pilha de grãos ali que foram colhidos, né? E em função do volume você vai lá, cerca a região lá no software, marca um ponto que seria as referências que você quer, e ele faz uma estimativa do volume. E aí você, com o volume, você pode fazer a estimativa da produção, da colheita e outras coisas mais. Então, realmente são novas áreas. Aí alguém pode falar, poxa, professor, se tem todas essas duas outras tecnologias novas, por que o senhor está vindo aqui com um modelo mais básico, né? Porque tem uma razão simples. Existe a questão do custo, tá certo? Mas além da questão do custo, nós temos também uma outra situação, né? Nós temos também a situação, como é que eu vou dizer assim, da fundamentação, de entender como as coisas funcionam. É muito legal você ter a tecnologia para te ajudar a aumentar a tua produtividade, para você ter resultados melhores. Mas também é muito importante você entender o que a tecnologia está fazendo. Esses dias aí alguém estava comentando comigo, dizem que eu acho que é a primeira vez na história recente da humanidade que a nova geração, a geração que está vindo, estima-se que vai ter um QI menor do que a geração anterior. E a explicação qual que é? A geração que está vindo, entenda-se, vocês e quem vem depois de vocês, está tendo um mundo tão mastigadinho, com tanta coisa bacana, que coisas básicas que a geração anterior, a minha e quem veio antes da minha, né, faziam, e hoje vocês não têm a dificuldade. Ela está lá resolvida num aplicativo do celular ou alguma coisa básica. Eu me lembro muito bem, as calculadoras científicas, né? Eu tive muito contato, na minha família tinha engenheiro, arquiteto e tal. A geração anterior à minha, as calculadoras estavam começando a ser novidade, né? Eles tinham aprendido a calcular usando régua de cálculo. Você falava uma conta, o cara respondia na hora. A minha geração já pegava a calculadora científica e começava a fazer continha. Então, a facilidade é muito legal. Ela proporciona produtividade. Mas não esqueçam a questão de vocês terem se aperfeiçoando.
Tá legal, professor, você está contando aí que esse aparelho vê diferença de cota, de nível. O que que é isso? Vamos lá. Quando você usa como referência a altura média do nível do mar, né, aí você está falando de altitude. Vocês já devem ter escutado pessoal contando do voo número tal, indo para a altitude de não sei quantos mil pés. Quando você escuta a palavra altitude, o plano de referência, né, a altura de referência, o zero seria o nível médio do mar. No Brasil tem órgão que estuda lá onde seria o nível médio em relação a todo o continente, tá certo? E aí tem lá na carta do IBGE as informações que interessam. Agora, a forma mais prática de fazer os nossos levantamentos, qual que é? É você marcar um ponto de referência, um plano de referência. Aliás, a atividade que vai fazer aqui, eu pedi para o professor João, né, para a gente definir um ponto de referência. E aí você chama aquele ponto, por exemplo, de cota 100, ou cota 10, se é uma coisa pequenininha ali, né? E aí você faz todo o levantamento a partir daquela sua cota de referência. Ah, professor, mas eu queria amarrar o meu levantamento em relação ao Brasil, em relação às altitudes, né? Como é que eu faço? Então você tem que procurar uma referência devidamente regulamentada. Segundo o outro professor, eu esqueci o nome dele, que eu já encontrei aqui umas 2, 3 vezes, no meio do jardim ali da frente de vocês têm uma dessas referências. Certo? Ela é protegida por lei. Você não pode ir lá e tirar. Uma vez que ela está lá, ela é protegida por lei. Essas referências, você prende um marco desse aqui. Eu vou passar para vocês olharem, por favor, depois devolvam, tá? Eu vou marcar aqui. Isso aqui você cimenta. Tem um buraquinho aqui, você passa o aramezinho aqui e você cimenta aqui, ó. E você faz a anotação da cota, você grava a informação. Isso aqui foi um escritório aqui de Itapetininga, que eu conversando, falei, puxa, isso é legal, tal. Ah, professor, fica para o senhor. Ele me deu isso aqui, né? Às vezes você encontra uns carinhas aí que tentam arrancar para colecionar, uma bobagem, cria um problema. E é muito interessante, pessoal, professor é engraçado, né? Eu reparo isso aqui no Brasil, tá certo? Como eu contei agora há pouco, a minha esposa tem parentes na Grécia, eu fui nas ilhas gregas, lá, os faróis lá, todos eles têm em algum ponto marcado para a ilha de referência e é protegida pela Marinha Grega. Eu estive na China, você vê a marca lá em Pequim, a marca do centro da cidade, tem lá a Rosa dos Ventos, assim, e aquela marca central é uma referência também. Eu estive nos Estados Unidos, eu vi lá a marca. Então, cada país tem seu órgão de proteção para fazer esse controle. Então, quando alguém vai chegar e construir naquele país, vai examinar como é que ele está aquela marca, que informações tem. No Brasil, é o IBGE. Tá? Então, ó, passando para vocês darem uma olhada, tá? Passa aí depois. No Brasil é o IBGE. Tá? Então, por exemplo, se você quiser saber aqui na região de Itapetininga, Tatuí, quais são as referências que tem para um trabalho que você vai fazer, eu não tive tempo de examinar se essa aqui já está devidamente cadastrada. Mas você tem o site do IBGE, você localiza essas marcas e você consegue lá, inclusive, tirar um relatório para saber que informações você tem, se está ativo, se foi estragada, se continua lá, tá certo? A última vez foi verificada, que cota representa e tudo mais, tá bom? Bom, e agora, como é que a gente vai fazer a nossa dinâmica? O nosso trabalho vai ser basicamente combinar o uso do nível com a mira, tá? E a forma de você registrar isso, eu vou ensinar a forma que eu gosto, que eu estou acostumado, que eu fui ensinado e que eu ensino, né? É essa tabela que eu uso como referência do livro do professor Borges, que eu vou mostrar no final. Então, existe uma metodologia. Que informações a gente usa quando trabalha com esse aparelho e a mira, né? Primeiro, você tem um ponto que a gente vai chamar de RN. RN é a referência de nível, tá certo? No nosso exercício aqui, a referência de nível vai ser um local que nós definimos,
um ponto estratégico. Mas poderia, inclusive, aqui até bem próxima, a gente poderia usar a referência oficial. Por que eu sugeri ao professor João que a gente não usasse a referência oficial? Primeiro que o caminho da referência oficial, a área que a gente vai fazer o levantamento, às vezes os alunos podem introduzir algum erro, né? E segundo, às vezes você tem uma cota toda quebrada e é mais fácil você começar com uma referência de nível, por exemplo, cota 1000, cota 100, cota 500, cota 50, do que você começar com uma referência de nível 748.331. Então fica mais fácil você começar na conta com uma referência de nível mais precisa, tá ok? Então, isso é a primeira coisa. Aí você vai na referência de nível, alguém segura a mira, o colega vai lá, examina e ele consegue ler essa altura. Essa primeira altura, que é a altura desse plano, ela é conhecida como altura do instrumento. Então, a partir do momento que você definiu uma altura do instrumento, todos os outros pontos que você vai observar, você vai fazer o quê? A altura do instrumento, menos a leitura que você tem, você vai achar a cota daquele ponto que você achou, tá? E você vai fazendo isso, aí pode acontecer duas situações em algum momento. Ou você foi se deslocando, e aí a pessoa vai olhar e ela não consegue mais ver a mira. Essa mira tem 4 metros de altura. O que significa se ela olhar e não conseguir achar a mira aqui? É que você achou um ponto que está mais abaixo do que 4 metros. Então você não vai conseguir enxergar. Ou seja, em relação à altura do instrumento, daquele plano que você está olhando, você está muito para baixo. Ou uma outra situação, você está indo, olhando, a pessoa começa a ver 45 centímetros, 35 centímetros, 27 centímetros, 10 centímetros, daqui a pouco só estou vendo terra. O que aconteceu? A pessoa foi se afastando, foi para um ponto mais alto do que a altura do instrumento. Entenderam? Então essas leituras que você faz durante essa caminhada, a gente chama de leituras intermediárias. Quando você chega no momento que você não consegue ver mais, seja porque foi para baixo ou para cima, a última leitura a gente chama de leitura de mudança. Aí você anota, aquele último ponto que você fez, ele vai servir de referência para o próximo movimento. Aí você tira o aparelho daquele local, leva para um local estratégico, você localiza aquele ponto que foi o último que você viu e repete o processo, ou seja, aquele ponto vira o RN, vira referência de nível para o próximo conjunto de leituras. Você acha uma nova altura do aparelho, um novo plano de referência, e aí todos os outros pontos que você vai ler, né, eles vão estar abaixo daquele plano, e você coleta novamente as informações. Tá ok? Para vocês entenderem a dinâmica de preenchimento dessa tabela, eu tentei copiar o PowerPoint de um colega meu do Mackenzie, professor Sérgio, né, na sequência de slides. Então você imagina, ó, o aparelho está colocado numa posição estratégica, tá certo? Vendo um plano de referência, um ponto de referência atrás. Agora, eu quero saber a cota do ponto 2. Achei a cota do ponto 2. Como é que você acha a cota do ponto 2? Eu faço a leitura que está na mira, ou seja, esse plano está essa altura acima da cota 2. Eu subtraio desse plano e eu acho. Então, a primeira referência, por exemplo, cota 100, eu vi 1,20 qualquer coisa. Então, a altura do aparelho é 101,25 qualquer coisinha. Vou para o próximo ponto, cheguei aqui. Eu fiz uma leitura. Essa altura do aparelho menos essa, eu tenho a nossa cota. Vou para o ponto 3. Mesma coisa. Essa altura do aparelho, menos o que eu li na mira, eu tenho a próxima cota. Vou para o ponto 4. O ponto 4 é o último que eu vou conseguir ver com o aparelho nessa posição. Então eu vou ler normalmente, só que em vez de colocar em intermediário, eu vou botar ele como mudança. Por quê? Depois desse ponto, eu vou tirar o aparelho daqui
e vou colocar numa nova posição que eu consiga ler as próximas leituras. E esse último ponto, ele vira a referência da próxima leitura. E aí eu começo a fazer as novas leituras. Certo? E o processo se repete. O último ponto lido eu também coloco como mudança. Por quê? Nós podemos fazer uma continha para verificar se nós não erramos nas contas que nós fizemos aqui nessa tabela. Presta atenção. Existe o erro de leitura. A pessoa pode ler errado. E existe o erro de conta. É muito engraçado, né? Toda vez que eu chego nessa parte da matéria, eu me lembro dos alunos, né? Foram tirar a leitura da poligonal. Imagina que a poligonal, estou dando a volta nessa sala. Aí ele foi vendo as cotas, né? Ele saiu, por exemplo, aqui da cota 100, quando ele voltou, chega na cota 102. Gente, o chão mexeu aqui. Continua a mesma cota. O que ele fez no meio do caminho? Ele foi errando, acrescentou 2 metros na leitura, por exemplo. Tá? Isso é mais comum do que vocês imaginam quando o aluno está distraído. Então, existe esse erro de leitura e essa conta de verificação não resolve isso. Tá? É uma questão de prestar atenção. Por isso, a gente faz uma coisa que a gente chama nivelamento e contra-nivelamento. Ou seja, a gente sai de um ponto que eu conheço, eu vou até o ponto que eu quero. Cheguei naquele ponto que eu quero, eu uso ele como um ponto de partida e eu volto no ponto inicial. Se eu fiz o trabalho correto, eu vou chegar aqui. A gente nunca chega exatamente na mesma cota, porque você faz leitura até na precisão de milímetro. Mas você chega bem perto da cota certa se você fez as leituras corretas. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então agora, imagine que todo esse trabalho que eu fiz, todas essas cotas que eu li, olha que legal agora. Imagina que aquela linha é essa linha aqui. E depois eu fiz uma outra leitura que é outra linha, e assim sucessivamente. O que eu fiz aí no terreno? Eu quadriculei o terreno, certo? Eu quadriculei o terreno, e em cada ponto do terreno, o que foi que eu fiz? Eu achei a cota. Eu quero as curvas de nível. Eu posso até fazer, imagina que eu quero curva de nível de valor cheio. Eu olhando esse terreno, eu posso até imaginar o seguinte, por exemplo, aqui entre 30,8 e aqui entre 32,20, eu vou ter a cota 31, eu vou ter a cota 32. Aqui entre 30,8 e 32,2.10, eu vou ter a cota 31 e eu vou ter a cota 32. Então, eu vou ter uma curva fazendo esse movimento aqui, uma outra curva fazendo alguma coisa assim. O que eu estou falando é mais ou menos isso. Ok? Ó? Uma curva fazendo aqui, outra aqui. E todas as curvas eu posso fazer uma interpretação na quadrícula em função do que eu li. Mas vem sempre aquela pergunta, né? Aonde está de fato passando a curva? Ela está mais para a direita, mais para a esquerda? Faz de conta que cada quadradinho desse eu fiz com a medida de 20 metros. É um quadradinho de 20 por 20 metros, tudo bem? Será que tem alguma forma matemática que eu consiga localizar aonde essa linha imaginária estaria passando? Sim, né? Não sei se vocês conseguem ver aí. Imagina que cada combinaçãozinha dessa aqui, eu fiz uma relação de triângulos e fiz uma regrinha de 3 para achar onde passa a posição. Eu sei que vocês não vão forçar a vista para ver, né? Se o pessoal da frente não está conseguindo chegar aqui, imagina o pessoal do fundo. Eu ampliei um pouquinho. Então imagina o primeiro quadradinho, tá? Primeiro quadradinho, você tem posição A1, posição A2. Aqui você tem B1, aqui você tem B2, certo? E aí você imagina que nesses quadradinhos, eu já percebi que entre 34,8 e 36,3, vai passar uma linha de cota 35 e vai passar uma linha de cota 36. Onde elas vão passar? Né?
A conta é essa aqui, pessoal. Eu imagino aqui o seguinte, eu imagino um triângulo aqui, imagino que o terreno está assim, ó. Tudo bem? É essa a representação que eu fiz aqui. Então, aqui no cantinho, eu estou a 36,03 para cima. E aqui nesse lado, aqui eu estou 34, cobri aqui, não via, 34, sei lá, 0,8, acho, se não me engano, né? Então, o que eu faço? Eu quero saber essa distância, eu quero saber essa distância aqui. Então, eu sei que o total é 20 metros, esse pedacinho é x. Então, 0,3 está para x, assim como 1,5, eu acho que tem alguma coisa que eu anotei errado aqui, 1,5 está para 20, né? Fazendo a continha, o x aqui tem 4 metros. Se aqui tem 20 metros, 20 menos 4, sobrou 16. E essa outra curva? É a mesma relaçãozinha de triângulo, só que aqui, né, eu botei 1,5, mas aqui era 1,2, agora que eu percebi o errinho aqui, mas tudo bem. Aqui o que acontece? 1,3, 1,2, o x agora é esse grandão, o y é esse pequenininho. Então, 1,3 está para x, assim como... 1,5 é a distância dos dois. 1,5 está para 20 metros. Faço a regrinha de 3, o x vai ser 17,33, 20 menos 17,33, quanto que vai dar? 2,67. Então, dessa forma, você naquelas quadrículas, você consegue localizar mais ou menos a posição aproximada de onde estaria passando aquela altura, aquela cota. Entenderam isso? Finalmente, depois de toda a nossa conversa, chegamos aqui agora na ETEC Professor Edson Galvão. Certo? Estamos aqui, o professor João e o professor Marcelo, conversando comigo, falou, olha, tem uma área aqui que a gente vai fazer cultivo de milho ou soja? De pastagem, né? E a gente precisa saber as curvas de nível dessa área. E aí, para fazer as curvas de nível dessa área, a garotada está meio perdida, a gente está com pouco equipamento, como é que a gente faz, né? Aí eles marcaram para mim, nessa região aqui, essa aqui, professor João, mais ou menos, né? Incluindo aqui atrás também? Bom, imagina essa região aqui, faz de conta que eu marquei a região certa. Para variar, marquei a região errada, mas tudo bem, paciência. Eu fiz isso de madrugada ontem com o PowerPoint. Desculpa se as linhas não vão estar bonitinhas, perfeitinhas, mas eu acho que a ideia vocês já entenderam. Então tem uma região aí, aqui da propriedade, que vocês têm interesse em levantar as curvas de nível. Eu já falei de vários métodos, mas eu estou falando do método da quadrícula. Pessoal, já dá para imaginar o que vocês vão fazer? Né? Então eu passei uma lição de casa para o professor Marcelo e para o professor João. Não foi, professor João? Que era o seguinte, eu deixei com eles o exemplo de um piquete e de uma testemunha, e eu pedi para eles definirem uma quadrícula na região que a gente vai fazer o levantamento. Quando é que a gente vai fazer o levantamento aqui, né? Eu não sei bem como eles vão dividir, mas eu me programei para vir aqui na terça-feira da semana que vem. Aí na quarta eu vou trazer os meus alunos de edificações do segundo módulo. Temos aqui um aluno do primeiro módulo que veio visitar. Muito obrigado por ter nos prestigiado. Depois, viu, tem um link de inscrição do certificado para você pegar, tá? Então, assim, os meus alunos do Instituto Federal, né, eles vão depois, na quarta-feira, uma turma de vocês já vai ter trabalhado de manhã na terça-feira. Eu vou vir na quarta-feira à tarde aqui, eu pedi permissão para a professora Andréa, né, para passar aqui e mostrar para eles o trabalho, porque é uma coisa difícil de acontecer, nem sempre a gente faz um trabalho desse. Aí na quinta-feira eu me programei para vir também aqui, tá certo? É um dia um pouquinho mais complicado, porque na terça-feira eu vou conseguir trazer 2 professores que vão nos ajudar. É o professor Mauro, que com uma coincidência muito grande, quando a gente fez uma atividade parecida lá no IFE, ele participou, então ele já conhece um pouco a dinâmica. E a professora Carolzinha, né,
que ela também... Os dois são substitutos, tá? Os dois estão vindo de forma voluntária, viu, professor João? Eles não tinham obrigação nenhuma de estar aqui, só para vocês terem ideia. Estão vindo aqui. E a ideia é que o grupo que vai trabalhar na terça-feira de manhã será dividido em 3 grupos, ou seja, o professor João e o professor Marcelo vão dividir vocês aí na quantidade certa de alunos, né? E aí na terça-feira de manhã, eu, a professora Carol e o professor Mauro viremos aqui de manhã cedo, cada um com um equipamento, 1 ou 2 miras dessa, e aí vocês farão o levantamento da região de vocês. Então, provavelmente, o professor João vai dividir em 3 turmas, uma turma vai ficar com a professora Carol, uma turma com o professor Mauro, uma turma comigo, e a gente vai orientar, e vocês vão ter a oportunidade de usar esse aparelho com mira, cada um anotando a sua respectiva informação, ok? Eventualmente teremos que fazer mudança de ponto, vocês vão ver a dinâmica. E aí até falei para o professor João e para o professor Marcelo para eventualmente me acompanharem, porque na quinta-feira eu virei sozinho. E aí eu vou pedir que 2 professores aqui da casa façam o papel dos outros colegas. Na outra terça-feira, tanto a professora Carol como o professor Mauro também se prontificaram a vir também, tá? Pessoal, não é da boca para fora. Raramente eu consigo, como professor, ter uma dinâmica como essa. Quando eu falei para vocês no começo da palestra, que é algo que quase nunca se faz, a gente explica no papel, na teoria, com slide e tal, mas raramente a gente faz, não é figura de linguagem. Aqui nós conseguimos combinar 2 necessidades. A do campus de vocês aqui, DETEC, de usar os equipamentos que nós temos. E a nossa, de ter uma área para fazer uma atividade como essa. Tá certo? Então, realmente, eu vejo isso como início de uma parceria entre o Instituto Federal, aqui em Itapetininga, e a ETEC, aqui do professor Edson Galvão, aqui, para a gente trabalhar. Então, quando o professor Marcelo, no começo da palestra, falou aproveitem a oportunidade, acho que foi um conselho muito sábio, e o que eu estou falando para vocês, raramente, na minha carreira, eu tenho mais de 30 anos de aula, né, eu tive a oportunidade de fazer uma atividade como essa, tá ok? Para completar, né, alguém poderia dizer assim, professor, que livros o senhor está usando? Tem um monte de livros de geomática, de geoprocessamento, tal, tem um monte de livro bacana, mas eu tenho uma filosofia. O livro bom é aquele que o aluno tem acesso. Aí eu fui na biblioteca do Instituto Federal, tem esses 4 livros de topografia aí, né? Esse aqui é um técnico feito pela Saraiva, que faliu, está com a Érica agora, alguma coisa assim. E esses 3 aqui são do Edgar Buchen, e o autor desse livro é o professor Alberto de Campos Borges, quem eu tive o prazer de ser aluno, e depois eu até tive um tempo pude trabalhar com ele já morreu, já faz quase 20 anos que ele morreu, tá certo? O professor Borges deu aula há 50 anos. Ele deu aula, assim como minha origem é no Mackenzie, ele também era do Mackenzie, mas ele deu aula no Mackenzie, na FAAP, na Mauá. Eu nunca me lembro, ele também deu aula numa escola técnica agrícola, que eu não me lembro qual que era, tá certo? Foi diretor da FAAP, se eu não me engano, tal. E esses livros, embora hoje tenham livros mais sofisticados, modernos, eu posso falar para vocês que muito provavelmente, mesmo o pessoal eu também sou politécnico, tá? Que eu tenho doutorado na Poli, então posso falar. Mesmo o pessoal da Poli, que não gosta de pegar material do Mackenzie, né? Brincando lá, em tudo que é lugar sério, que fala de topografia, tem o livrinho do professor Borges. E por que tem o livrinho do professor Borges? Porque ele ensina os fundamentos. Então você pega instituições que ensinam cartografia, levantamento topográfico, tal, o cara mexe com drone, mexe com GNSS e tal, e de repente você olha lá, está o livrinho do professor Borges. Um brasileiro que escreveu um material mastigadinho, didático, tá certo? E eu posso dizer que influenciou muita gente. Então tem muito agrônomo, muito engenheiro, muito arquiteto, muito técnico de edificações, muito cartógrafo que teve o prazer de usar esse material. Eu, particularmente, tive o prazer de ser aluno dele, né? E depois de trabalhar com ele. E eu também sou autor de livro. Só com uma pequena história para vocês aí. Eu me dediquei 2 áreas na minha carreira acadêmica. Uma foi computação, linguagem de programação, e outra
topografia, né? Eu trabalhei muito tempo com um time de professores que, digamos assim, seriam os herdeiros do professor Borges aí, né? Mais de uma vez eu quis escrever um material, o pessoal, não, vamos continuar com o livro do Borges, né? Mesmo alguns desses professores também já se aposentaram, até alguns já morreram também, né? E o material de linguagem de programação que eu escrevi com um time também que era paralelo a esse aí, e eu tive a oportunidade de escrever material em Pascal, Delphi, C++ Builder, C, Python, etc., nós seguimos uma espécie de uma metodologia para explicar que você raramente encontra. E qual foi a origem dessa nossa metodologia? Esse livrinho laranja aqui. Você pegar esse livrinho, como o professor fazia exercício mastigadinho, passo a passo, a gente fez a mesma coisa em linguagem de programação, nas linguagens que a gente ensinou. Então, o que eu queria mostrar para vocês, né? Às vezes você esbarra com um professor, com um aluno, com alguém, você vai ver uma vez na vida. Mas às vezes aquela uma vez na vida que a pessoa conversou com você, ela passa algo que muda totalmente o seu destino em função de alguma revelação de algo que ela passou para vocês, né? Eu particularmente, em várias situações que não vem ao caso, acabei esbarrando com esses 3 livrinhos aqui, né? Eu nunca podia imaginar que eu ia ser professor de topografia. E eu posso dizer para vocês o seguinte, no meu caso fez toda a diferença, tá certo? E não é a minha primeira escolha, tá certo? Minha primeira escolha é na área de computação, tá ok? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do que eu tinha para falar. Nós temos aí, se tudo correr bem, não chover, não acontecer nada de atípico, talvez mais uns dias de atividade prática. Eu sei que vai ser muito divertido e, digamos assim, vai proporcionar bastante aprendizado. Eu tomei a liberdade de pedir para o Johnny passar uma listinha com e-mail, e para vocês anotarem e-mail ou WhatsApp, no sentido exatamente de realmente vocês... se amanhã depois tivermos uma iniciativa, eu divulgar, olha, vai ter uma iniciativa assim, quem tiver interessado, seja no IFE ou seja no ETEC, né? Apenas para efeito de contato, ninguém vai ficar mandando spam, ninguém vai ficar oferecendo produto nenhum para vocês nesse sentido, tá bom? Queria chamar a atenção de mais um detalhe. ETEC e IFE. É muito cara a mensalidade, né, professor? Caríssima a mensalidade aqui, né? Pessoal, na verdade, a mensalidade existe. Vocês talvez não paguem, a sociedade está pagando, tá? E a sociedade está proporcionando para vocês uma oportunidade de estudar, de se formar, de se qualificar. E a família de vocês está aliviada de não ter o custo desse estudo, tá certo? Eu gostaria que vocês considerassem isso. Um dia, quem sabe, vocês podem se tornar pais, mães, né? E eventualmente o filho de vocês pode falar assim, ah, pai, eu quero estudar. Você fala, vai lá fazer Instituto Federal na tua cabeça, que é de graça. Vai lá fazer NETEC, que é de graça, né? Não, eu quero fazer naquela faculdade lá. A mensalidade é barata, pai, 4 pau. Mensalidade. Tá fazendo essa cara? Mas é esse preço, as mais em conta. Se a criatura falar, quero fazer medicina, aí fedeu. Certo? Vejam o preço das mensalidades, tá? Deem valor ao ensino que vocês têm. Porque, na verdade, pessoal, nós como professores, o que a gente pode fazer aqui na frente é mastigar, é orientar, é explicar, tá certo? Mas eu não posso pegar um machado, rachar a tua cabeça e botar um livro dentro dela. Eu não posso pegar um pendrive, fazer um furinho, enfiar lá que nem um avatar. Ah, tô sabendo agora. Não posso. Você é que tem que fazer o trabalho. O que qualquer professor pode fazer, eu tenho certeza que os professores daqui podem concordar comigo, né? A gente pode se empenhar para fazer um PowerPoint bonitinho, trazer um equipamento legal, pedir para os alunos que nos apoiam pegar a lista para contato, gravar para a gente tentar fazer um vídeo depois, deixar para vocês assistirem depois. A gente pode usar tudo que é recurso para proporcionar o melhor para vocês poderem estudar, para tentar achar o melhor caminho para você assimilar o conhecimento. Eu só não posso fazer uma coisa, eu não posso fazer vocês quererem, eu não posso fazer vocês desejarem. Eu posso oferecer o conhecimento. Tentar desvendar, tentar estudar, tentar aprender,
tem que ser uma iniciativa de vocês. Fora isso, a gente não pode fazer nada. Vocês vão ter uma oportunidade rara, única, de fazer um levantamento prático. E se vocês tiverem... Ah, mas eu estou no mato aqui, tá chovendo, tem mosquito enchendo a paciência, estou com a bota cheia de terra. Tal. Pessoal, esse levantamento, você vai passar um dia fazendo isso. Talvez um outro dia fazendo continha, desenhando, fazendo uma plantinha numa prancheta, né? Vocês não vão esquecer nunca mais. E talvez um dia vocês estejam numa posição, seja como professor, ou seja como um gestor de uma fazenda, ou gestor de uma obra, de implantação de um terreno, alguém vai falar, ih, como é que eu faço? Espera aí, está errado, só que você tem que fazer assim, assim, assim. Vocês vão perceber que esse conhecimento fica tatuado no seu cérebro pro resto da vida. Você nunca mais esquece. Tá bom? Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham certeza que tanto os professores de vocês, quanto eu e os alunos que vieram aqui, e para minha surpresa, um aluno nosso lá do IFE veio assistir aqui, vocês podem ter certeza que tudo foi feito com muito carinho. Obrigado, pessoal.